Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, queridos, a graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer a nossa exposição do livro de Salmos, e o nosso salmo de hoje é o Salmo 63, com o tema Olhando para o Senhor. Meus irmãos, a maioria das traduções, dos subscritos das traduções, fala sobre o deserto de Judá. Se de fato esse salmo foi do deserto de Judá, o contexto é da revolta do seu filho chamado Absalão. Filho de Davi chamado Absalão se revoltou contra ele e ele sofreu amargamente aquela situação, e ele estava no deserto quando escreveu esse salmo. Mas o que eu acho interessante aqui é que Davi não volta ao passado para dizer assim, ó, foi culpa do meu erro, que eu me comportei mal, criei meu filho mal. Ele não estagnou lá no passado. Ele também não se preocupou com a situação que estava ao seu redor. Não tinha água, não tinha comida, não era o palácio, não era o lugar que ele desejava estar, mas ele tinha Deus. E ele fez com que aquele lugar, o deserto, se tornasse santo dos santos. Eu acho interessante a progressão, dos acontecimentos, como acontece na vida daquelas pessoas que olham para o Senhor, quando estão em meio a uma situação difícil. Na primeira parte da nossa estrutura, nós falamos sobre o anseio por Deus. Depois, nós fizemos uma devocional falando sobre o louvor a Deus. Ontem era para nós fazermos uma devocional sobre lembrança de Deus, não fizemos. Mas agora nós vamos falar sobre o regozijo em Deus. Livro de Salmos, 63, versículo 9 ao 11. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês, curta e compartilhe esse vídeo, Se você não faz parte do nosso canal, assine, e se inscreva aí no nosso canal e esteja conosco aí sempre ouvindo a palavra de Deus, amém? Vamos à palavra de Deus. Nosso tema de hoje é o regozijo em Deus. Livro de Salmos 63, versículo 9 ao 11 diz assim: Por outro lado, aqueles que procuram me destruir serão levados para o fundo do reino dos mortos. Morrerão de modo violento. Não serão enterrados e servirão de comidas para os cachorros selvagens. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que confiam no Senhor o louvarão, porque ele tapará a boca dos mentirosos. Bem, queridos irmãos, a primeira coisa que eu preciso explicar aqui do Salmo imprecatório, que a maioria dos crentes não consegue entender, é que, para você entender bem os salmos imprecatórios, você precisa compreender o que eu vou dizer aqui. Primeiro, por causa dessas palavras que Davi aqui está mencionando na sua oração, há quem critique Davi pelo fato que ele desejava que os inimigos fossem destruídos e os corpos deles deixados a ar livre e serem devorados por animais carniceiros. Como é que um homem de Deus faz essas coisas? Um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu explicar. Meus irmãos, é preciso lembrar que esses rebeldes eram inimigos de Deus e dos propósitos de Deus. Eram inimigos de Israel. E pior ainda, eles estavam contra o propósito da vinda do Messias, o Salvador da humanidade. Esses homens estavam se colocando, se eles derrubassem Davi ali, Absalão se tornaria rei, e aí o que aconteceria? Ele deveria matar todos os filhos de Davi, não teria mais a dinastia de Davi, porque Absalão não tem filho. E acabava aí o quê? A promessa de Deus de Gênesis 3,15. Imagine aí que situação. Então, eles, a se posicionar contra Davi, estão se posicionando contra Deus. E aí, se posicionando contra Deus mesmo, geralmente acontecem coisas graves. Porque uma coisa é você cair na mão de um homem, Deus pode te livrar. Mas se cair na mão de Deus, quem vai te livrar? Ninguém pode te livrar. Então, eles estavam contra Deus. Davi, outra coisa que a gente precisa pensar aqui, Davi não executou os seus inimigos.
com as próprias mãos. Mas antes pediu ao Senhor que tratasse deles e que de fato aconteceu. Não é demais você pedir a Deus para que trate das pessoas, para que Deus entre com providência. Deus é que vai agir. A Bíblia diz, irmãos, que a ira pertence a Deus, não a nós. Nós temos o direito de se irar, mas não podemos pecar. Então Deus é que vai resolver o final de cada pessoa. Vai dar o galardão a cada um, como diz a Escritura. Aconteceu, sabe o que com esses inimigos de Davi? Observe bem. O livro de Samuel 18, versículo 6 a 8, diz o seguinte: o exército saiu para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim. E os soldados de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Naquele dia, tropas de Israel perderam 20.000 homens, e a batalha foi se tornando mais violenta por toda aquela região e entrou na floresta até que os inimigos começaram a fugir, sendo maior o número dos que morreram na floresta do que os que foram mortos na batalha. Preste bem atenção no que eu vou reler para você. Sendo maior o número dos que morreram na floresta do que os que foram mortos na batalha. Por que essa floresta matou tanta gente assim? Porque Deus fez assim. Deus não é amor? É assim, mas também é justiça. Deus quis assim, desse jeito. Não foi Davi que mandou matar. Pelo contrário, Davi pediu aos seus soldados que tratasse com respeito o seu filho. Eu sei que o Joabe matou o Absalão, mas não foi o desejo de Davi. Davi não queria que ele morresse. Muito pelo contrário, ficou chorando, que até ficou uma situação meio que constrangedora para os soldados que lutaram, porque eles queriam festejar, mas Davi ficou chorando. Então Davi não desejava que seu filho morresse, nem que acontecesse essas coisas. Mas eles se posicionaram como mentirosos, eles se posicionaram como pessoas que estavam contra a justiça de Deus, e aí, meu irmão, não tem como mudar esse quadro. Eles, Davi não desejava apenas que a verdade de Deus triunfasse. Ou melhor, Davi desejava apenas que a verdade de Deus triunfasse sobre os mentirosos. E foi o que aconteceu. Se você ver lá o texto base nosso, no final diz assim, porque ele tapará a boca dos mentirosos. Foi isso que Deus fez, tapou a boca dos mentirosos dentro da floresta. Então, irmãos, Davi não se regozijou, irmãos, com a destruição dos inimigos, mas sim com a ação de Deus, com o agir de Deus. Ele se regozijou com Deus de Israel, para ser mais claro. Eu acho interessante isso. As lutas de Davi tornavam-se louvor comunitário. E aqui está a nossa aplicação. Nós não estamos aqui para orar para que nenhum ser humano morra ou aconteça nada disso. Não. Nós queremos que Deus haja com justiça, que Deus haja com sua misericórdia, que nos socorra, que a mentira não prospere ao nosso redor. Nós queremos isso. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que esses momentos de tristeza, de luta de Davi, sempre terminou em cântico de louvor e de adoração, não só dele, mas da comunidade de Israel. Todos nós passamos por luta. Que tal você pegar esse conselho desse final de semana agora e colocar como algo de Deus para sua casa, para sua família? Que tal você fazer isso? Hein? Você chamar os seus irmãos, seus amigos e contar o milagre de Deus, dar um bom testemunho daquilo que Deus fez na sua vida e fazê-los entender que Deus é bom.
seria maravilhoso para você e para toda a sua casa. Pensa nisso. Não guarde as vitórias de Deus na sua vida. Leve para os seus próximos. Amém? Tenha um excelente final de semana. Voltaremos na segunda-feira. Shalom. A paz do Senhor.